Bora falar um pouquinho do Banco ABC, que divulgou os resultados do segundo trimestre de 2025 e a gente já pode notar alguma melhora nos resultados. Quero mostrar também se hoje o banco encontra-se barato ou bem precificado e vamos falar também de proventos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, o Banco ABC não trabalha com pessoas físicas, trabalha apenas para empresas e eles dividem os seus segmentos em C e B, Corporate e Middle, onde C e B seriam clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões de reais, Corporate entre 300 milhões e 4 bilhões e Middle entre 30 milhões e 300 milhões. E para junho de 2025, 31% da carteira é de C e B, 60% de Corporate e 9% de Middle. E fazendo uma comparação com dezembro de 2024, uma leve queda na carteira expandida saiu de 53 bilhões para 52 bilhões, porém percebam que desde meados de 2006 até 2011, o crescimento da carteira foi de 34%, entre 2012 e 2014, um crescimento de 16%, e de 2015 até 2025, um crescimento de 10%, enquanto no mesmo período o CDI deve ter tido um crescimento na ordem de 7%. Então realmente foi um trabalho fantástico do Banco ABC. E hoje o Banco ABC já tem uma presença geográfica muito grande, atuando em 46 cidades no Brasil todo, porém houve uma queda na base de clientes, olhando o quarto TRI de 2024, saindo de 5.200 clientes para 4.700. E um dos pontos que chamou a atenção do mercado de forma positiva foi a carteira de crédito expandida, olhando a carteira caixa, que é a que compreende títulos privados mais empréstimos. Ela subiu cerca de 7,7%, com destaque para Corporate, que subiu cerca de 10,6%. Em garantias prestadas, também subiu cerca de 8,8%. E olhando a carteira de crédito expandida, que é o somatório entre as garantias prestadas mais a carteira caixa, cresceu em 7,9%, novamente com destaque para Corporate. E esse é um ponto que eu acho muito interessante no Banco ABC, que é a diversificação entre setores. Hoje, 22,8% da carteira de crédito vem do agronegócio, 13% do setor de energia, 9% de serviços, 7% de transportes, 7% de construção civil, 7% de comércio e 6% do setor financeiro, enquanto 26% fica na mão de outros setores. Então esse é um ponto positivo que em alguns determinados momentos, por exemplo, em 2024 e agora no primeiro semestre de 2025, que o agronegócio tem sofrido, outros setores podem compensar para não ter um baque tão grande assim como aconteceu com o Banco do Brasil. E outro detalhe interessante é o setor de colaterais, que seriam empréstimos com garantias. No setor de C e B, de empresas com faturamento acima de 4 bilhões, 7% da carteira tem garantia, em Corporate cerca de 33,8% e em Middle cerca de 48,9%. E um detalhe interessante para quem não entende, carteira colateral, quando você tem uma garantia dentro do seu empréstimo, o Banco ABC diminui os juros para poder emprestar. Então cerca de 92,9% da carteira de C e B que não tem uma garantia, eles acabam pagando juros mais altos do que os 7% que tem essa garantia. Falando um pouco de despesas de provisão, hoje o Banco ABC detém 79 milhões em despesas de provisão, que olhando a carteira de crédito ampliada seria 0,6%, e olhando o saldo de provisão consolidado cerca de 2,2%. E falando um pouco da inadimplência acima de 90 dias, até o quarto TRI de 2024 havia cerca de 273 milhões, porém no primeiro TRI de 2025 entrou em vigor a resolução 4966, que determinou que os bancos provisionassem assim que houvesse alguma chance de inadimplência do cliente. Então a maior parte dos bancos tem uma provisão maior de inadimplência a partir do primeiro TRI de 2025 e aparentemente o Banco ABC já tem conseguido controlar, visto que no segundo TRI de 2025 já houve uma diminuição da provisão, saindo dos 485 milhões para 382 e no consolidado uma inadimplência de apenas 0,6%.
Agora falando um pouco sobre a margem financeira, em um comparativo com o primeiro TRI versus o segundo TRI, houve um aumento de 566 milhões para 604 milhões, principalmente causado pela margem com clientes, que aumentou em 32 milhões, e uma diminuição da margem com o mercado em 11,8 milhões, porém uma recuperação do patrimônio líquido do próprio banco remunerado a CDI de 17,5 milhões. E um ponto negativo foi a margem financeira com juros, que caiu do primeiro semestre de 2024 de 4,3% versus 3,9% no primeiro semestre de 2025, porém 2 pontos positivos foram a recuperação olhando o primeiro TRI de 2025 versus o segundo TRI de 2025, saindo de 3,8%, subindo para 4,1%, e também um aumento da margem financeira de 567 milhões para 604 milhões. E a maior parte da surpresa foi a margem financeira com clientes, que saiu de 341 milhões para 373 milhões. Falando um pouco do lucro com clientes anualizado, no quarto TRI de 2024, enquanto ainda estava em vigor a resolução 2682, um spread com clientes de 3,7%, e após a resolução 4966 no primeiro TRI de 2025, um spread de 3,5% e uma recuperação para o segundo TRI de 2025 de 3,8%, aumentando também a margem de clientes de 340 milhões para 372 milhões. E para quem não conhece, o banco normalmente ganha dinheiro de duas formas, com receita de serviços, sejam cartões que você utiliza do banco, sejam serviços de corretagem ou qualquer outro serviço que você utiliza no banco, ou emprestando a juros. E olhando a receita de serviços do primeiro TRI de 2025 versus o segundo TRI de 2025, houve uma melhora em todos os quesitos do Banco ABC, saindo de 102 milhões para 113 milhões, com melhora nas garantias prestadas, no banco de investimentos e também com corretagem de seguros e tarifas. E hoje a receita de serviços representa 23% das receitas totais do banco, juntando receitas de serviços e margem com clientes. E esse foi outro ponto que agradou o mercado, que foi o índice de eficiência, que relaciona as despesas pelas receitas. Então, esse índice, quanto menor, melhor. E percebam que no primeiro TRI de 2025 houve uma alta no índice de eficiência, principalmente causado pela resolução 4966, e aparentemente o banco tem melhorado nesse quesito. Novamente conseguiu baixar para esse índice de eficiência na casa dos 38%, que é o que vinha sendo praticado desde 2024. E olhando no quesito de despesas, utilizando a resolução 4966, que é o que vem sendo utilizado desde o primeiro trimestre de 2025, houve uma queda de 2,4%, e olhando semestre a semestre, uma alta de 5%. Outro ponto positivo foi o lucro líquido recorrente, que o Banco ABC conseguiu subir novamente, olhando na ótica trimestral, em 8,2%, vinha caindo desde o terceiro TRI de 2024, e agora o banco conseguiu mais uma vez melhorar os seus lucros, e eles ficaram praticamente em linha olhando semestre a semestre, 473 milhões no primeiro semestre de 2024 versus 469 milhões no primeiro semestre de 2025. E outro fato interessante do banco é o ROE recorrente, que conseguiu sair do primeiro TRI de 2025 de 14,1% para 15% no segundo TRI de 2025. E atualmente o Banco ABC está cotado na faixa dos 21,68, com um preço sobre lucro na casa dos 5,2%. Então, olhando historicamente, em momentos que o Banco ABC apresentou essa oportunidade de compra, normalmente houve uma alta na cotação. Percebam que isso ocorreu no início de 2025, entre 2022 e 2024. Logo após isso, a cotação do banco disparou. Em 2020 também ocorreu essa oportunidade, depois a cotação disparou. Em 2016, na crise política, logo após a cotação também disparou. E em meados de 2008, que o preço sobre lucro chegou a ser cotado de 2,4. E até mesmo olhando a média no período, que foi de 7,1, olhando por esse indicador, o Banco ABC ainda teria um espaço de 27% de subida.
Outro ponto, hoje, olhando o indicador de preço sobre valor patrimonial, o Banco ABC encontra-se em 0,8 e há um número mágico para o mercado que bancos que têm um ROI na casa dos 15% têm que ser cotado por um preço sobre valor patrimonial na casa de 1. E, historicamente, o Banco ABC tem um preço sobre valor patrimonial em torno de 1. Olhando por esse indicador, também haveria um espaço de subida. E normalmente o Banco ABC paga proventos 2 vezes ao ano, no meio do ano e ao final do ano. Já pagou R$1 para 2025, porém o próximo provento deve ser apenas para dezembro. E um ponto interessante, percebam que dentro do histórico de dividendos dos últimos 10 anos do Banco ABC, eu coloquei em dividendos pagos e não em percentual. E percebam como que o Banco ABC vem crescendo seus proventos ano a ano. Com exceção de 2018 e da pandemia, o Banco ABC saiu de um provento na casa dos 80 centavos para em 2024 pagar cerca de 1,50. E não é por acaso que os proventos do Banco ABC vêm subindo ao longo dos anos. Percebam nesse gráfico de receita líquida e de lucro como que o Banco ABC conseguiu crescer as suas receitas ao longo dos anos. E, consequentemente, isso também refletiu-se no lucro, conseguiu ter um gráfico muito bonito. É difícil ter uma empresa que detém um gráfico assim como esse do Banco ABC, e em alguns momentos o mercado consegue bater na cotação e deixar o Banco ABC a preços atrativos, sem ao menos ter ocorrido uma queda no lucro. Percebam que isso ocorreu em 2015, em meados de 2020 a 2021 na pandemia, e em 2024, em que a cotação desabou enquanto o banco deteve recorde de lucros. E até mesmo atualmente, olhando pelos indicadores, hoje eu ainda acho que o Banco ABC está subprecificado e por isso hoje é a terceira ou quarta maior posição da minha carteira. E aparentemente o mercado gostou dessa apresentação de resultados do Banco ABC. No momento que eu estou gravando o vídeo, o Banco ABC está subindo cerca de 2,5% na cotação de R$22. Mas me conta aqui, pessoal, qual dos bancos de menor expressão você está de olho? Além dos 4 grandes bancões, dos bancos pequenos, queria saber a sua opinião. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.